Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. Com a preocupação cada vez maior com o uso de recursos naturais, as tecnologias têm auxiliado os produtores. Um sensor desenvolvido pela Embrapa, por exemplo, ativa a irrigação de forma automática. Com isso, o consumo de água em uma propriedade cai pela metade. Esse sítio, localizado na região de São Carlos, no interior paulista, produz frutas, verduras, tem área de piscicultura, espaço destinado à educação ambiental e vivência rural. Mas ele se destaca mesmo por colocar em prática muitas tecnologias desenvolvidas em centros de pesquisa como a Embrapa. Uma delas é o sensor de irrigação, aplicado na estufa que produz morangos no sistema agroecológico há 3 meses. A fruta é uma espécie originária da Europa. Aqui no Brasil, o morango começou a ser cultivado na década de 50. A produtividade média no sistema suspenso é de cerca de 1 quilo por planta. Dentro dessa estufa tem cerca de 380 pés de morango que foram plantados em junho e devem produzir por até 2 anos. A produtividade de cada planta é em torno de 1 quilo e 300 gramas da fruta. Morangos maiores e mais saborosos são resultados de espécies desenvolvidas pela Embrapa mais resistentes ao calor e garantidos pelo sensor aplicado junto à raiz, que percebe quando o solo está mais seco e a planta precisa de água. A instalação é muito simples, qualquer um pode fazer. O sensor ele precisa ser enterrado no solo, no substrato, e a partir disso ele consegue medir. E o aparelho é conectado ao sistema de irrigação. Aqui no caso a gente tem ele conectado à própria bomba submersa dentro do reservatório. A água utilizada para a fértil irrigação dos morangos é de reuso do tanque de peixes. Para o Flávio Marquezin, proprietário do sítio, a instalação dos sensores na estufa fez toda a diferença na economia do recurso. A economia de água é grande, né? Porque até então a gente regava no olho, né? Eu achava que uma caixa era a quantidade suficiente ali, né? Que para molhar todas as calhas aí, né? Dentro da estufa, né? E aí com o sensor isso daí diminuiu pela metade, então até menos que a metade, porque depende da umidade que a gente tem do ar, eu uso meia caixa hoje, né? Por dia. E no caso, quando tem uma certa umidade, a gente usa 1/4. E além disso, a gente sempre, quando coloca o sensor, a gente tem uma distribuição melhor da água e leva também a economia. Então a gente satisfaz mais a planta ao longo do tempo e também leva a economia por não ter essa incerteza, essa dúvida de qual o momento de irrigar, a gente irriga só o necessário. E não é só a água que está sendo economizada. E também a questão dos nutrientes, né? Que você deixa de jogar fora nutriente que hoje também tem um custo muito elevado. O sensor, desenvolvido pela Embrapa e patenteado no Brasil e nos Estados Unidos, é feito de microesferas de vidro. A pesquisa começou em 2013 e recentemente passou por processos de melhorias que incluem padronização da construção, uma plataforma automatizada para aferição e um selo de qualidade. O aparelho, que cabe na palma da mão e tem baixo custo, já é utilizado em culturas como o café, mamão, mirtilo, uva, tomate, manga, citros e hortaliças. De acordo com o pesquisador, para cada cultura, o sensor tem esferas com diâmetros diferentes. Quanto maior o diâmetro, maior a porosidade, mais úmido e precisa mais de água, como é o caso das hortaliças. Os sensores de controle de irrigação que são mais utilizados no mercado são importados. Então é uma tecnologia que não é brasileira e é cara, né? Então ele tem esse diferencial. Desde o início do projeto a gente buscava uma tecnologia nacional que tivesse um diferencial e que tivesse um custo também inferior. Então ele atende a diversas culturas, diversos sistemas de irrigação. Ele pode ser usado em aspersão, em gotejamento, por inundação, então vários sistemas de irrigação.
Não há limite para a abrangência de um sensor. A recomendação é que ele seja colocado em uma área que aponte a necessidade real das plantas, geralmente um a cada setor de irrigação. Com isso, a otimização dos recursos, principalmente em tempos de escassez de água e variação climática, é feita de maneira mais eficaz. A Embrapa, desde o início, queria criar uma maneira de ajudar os pequenos e médios produtores, principalmente os pequenos de agricultura familiar. Atualmente a água está bem escassa, né? E o maior consumo de água, 72% do uso da água é com agricultura. Então vamos economizar onde se gasta mais água, né? A força feminina no mercado de trabalho cresceu no segundo semestre. O percentual de ocupação já supera os 48% e elas também estão cada dia mais presentes no campo. Uma usina da região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, prepara a mão de obra feminina para atuar em funções historicamente desempenhadas pelos homens. Estilosas, bem arrumadas e sem abrir mão de um bom batom. Essas mulheres estão preparadas para mais um dia de curso, mas no campo. Todas elas participam de uma capacitação para se tornarem operadoras tratoristas. Um ambiente totalmente diferente para a Juliana, que por 9 anos trabalhou no turismo. A gente tem que abrir a mente para aquilo que está disponível para a gente no mercado, né? Então, teve a primeira oportunidade de curso, não consegui fazer, mas agora na segunda consegui ser chamada e estou aqui para ser uma tratorista especializada. A expectativa de uma nova profissão traz outros objetivos para ela, que agora sonha com uma vaga no setor agrícola. O curso é excelente, né? Tem alguns dias de teórico e alguns dias de prática que dá para você pegar um pouco de tudo e colocar isso em prática literalmente quando você estiver lá dentro da roça, né? Quando você tiver que fazer o trabalho. A presença feminina no campo tem crescido de forma significativa. Segundo o IBGE, as mulheres já representam cerca de 19% da força de trabalho rural no Brasil e atuando em diversas áreas, como o manuseio de máquinas agrícolas, incluindo os tratores. No curso de tratorias, as mulheres aprendem a dirigir 2 tipos de tratores, o de transbordo e o aplicador, usados para o cultivo e a colheita da cana-de-açúcar. Na última safra, a usina teve avanço de 21% na força de trabalho feminina. As participantes poderão desenvolver habilidades voltadas ali para realmente condução de equipamentos, né? Elas vão ter ali um conhecimento técnico, né? Um teórico e um conhecimento também prático e vão se desenvolver ali com relação a noções ali de mecânica, hidráulica, elétrica. A Ellen já trabalhava na usina, mas em um departamento totalmente diferente, na cozinha. Ela, que cresceu no campo, não pensou 2 vezes quando surgiu a oportunidade de mudar de setor. Há 12 anos trabalhando na profissão e surgiu a oportunidade e eu abracei. Já era sonho de criança, trabalhar no campo, trabalhar com trator, e eu abracei a oportunidade. Cresci dentro de fazenda, em campo, mas nunca com um maquinário tão grande. É bem diferente, mas nada que com força de vontade a gente não aprende. O companheiro de trabalho ganhou até nome, Smurf. Tudo para deixar o ambiente mais acolhedor e com a cara dela. Meu Smurf. Então ali é meu escritório, que eu costumo dizer. É minha segunda casa. Então eu coloco tudo, minhas coisinhas ali, deixo ele a minha cara. Muitas frentes de trabalho no campo ainda são executadas totalmente por homens. Mas esse cenário vem mudando. A procura pelos cursos de qualificação deixa claro esta transformação. E com toda a feminilidade, elas mostram que não existem lugares onde elas não possam estar. Ao fim do curso, as participantes passam por uma avaliação com um time de RH, com um time aí que vai fazer também uma avaliação mais técnica. Elas podem concorrer aí às oportunidades que estão abertas no momento. E também ficam aí mapeadas para outras oportunidades que possam surgir. Sirva de exemplo, né? Porque hoje o agro ele é muito voltado para os homens. Só que a usina vem trazendo, vem modificando isso, revertendo isso. Vamos trazer as mulheres para cá porque elas também conseguem e vão fazer muito bem feito.
O leite de cabra não é popular no Brasil, mas tem características que o torna muito mais saudável e menos alérgico para quem consome. Uma empresa familiar no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, investe na criação de caprinos e virou referência na produção de queijo de leite de cabra, uma história que já passa de 2 décadas. Queijos macios, maturados, de cores diferentes e com diversos processos, até chegar na mesa de um consumidor com paladar refinado. Quem experimenta pela primeira vez já nota que o queijo de cabra tem um sabor inesquecível. Chega a derreter na língua, assim, o paladar, o aroma dele, o cheiro, a textura, nossa, é muito bom. É uma receita especial, né? É um camembert de cabra, ele tem uma camada de carvão e uma camada de mofo por fora. Então isso aí vai dar uma textura diferente e vai ajudar também a dar um sabor que é único para esse queijo. Bom, para chegar até o ponto de degustação, é preciso um manejo detalhado das cabras. Ao chegar na fábrica, fomos recebidos pelo Daniel. O pequeno complexo industrial é dividido em baias onde ficam as cabras prenhas e vazias, a maternidade para onde são levados os recém-nascidos e as fêmeas que dão leite quase o ano todo. O negócio começou por necessidade. É que a irmã do Daniel era alérgica a leite de vaca. A solução, o leite de cabra. Foi aí que surgiu a ideia de comprar os primeiros animais. Meu pai viu que tinha uma dificuldade danada para encontrar esse leite e depois que ele encontrou, ele falou assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou criar, né? Teve essa ideia e depois com o tempo ele foi investindo nisso daí para ter a produção de leite de cabra para atender crianças também que têm alergia, né? Até hoje, muita criança vem, muitos pais, né, vêm aqui para comprar leite para dar para as crianças. O leite de cabra é constituído de 0,70 a 85% de sais minerais, quantidade pouco superior à do leite de vaca, e é bem superior ao alimento bovino, em termos de cálcio, fósforo, potássio, magnésio, e superior ao leite humano nos teores de fósforo, sódio e potássio, o que torna o leite de cabra muito mais saudável e menos alergênico. O queijo produzido pela família foi ficando tão bom que há 6 anos eles resolveram comercializar os produtos. E deu certo. 6 anos atrás, quando a gente começou, realmente teve uma demanda muito grande por novos queijos, novos sabores, né? Então a gente aproveitou essa onda aí para começar a fazer os queijos de cabra e aí trabalhar para o pessoal conhecer os queijos e fazer queijos que sejam bons, né, para ser aceitáveis aí no mercado, né? Hoje são mais de 200 cabras em lactação. O responsável pelo cuidado dos animais é o Tiago, que trabalha junto com a família há 2 décadas. Apaixonei mexer com cabra. Desde quando eu vim pra cá, a primeira coisa que eu gostei foi mexer com cabra. Um animal muito dócil, calmo, tranquilo, não dá trabalho, manso. O segredo é você dar um trato muito bom para elas produzir bastante leite. O animal sabe se está sendo bem tratado, ele te dá o carinho. Se maltratado, ele não vai te dar carinho. E retorna com muito leite. Ou então a produção aumenta muito mais. O Tiago ordenha os animais que nem precisam ser levados, conhecem o caminho direitinho. 2 vezes por dia os animais são trazidos aqui para a ordenha, de manhã e à tarde. Todo o leite das cabras é retirado e levado parte para os recém-nascidos e a outra enviada para o laticínio, que fica bem ao lado a essa produção leiteira. Por dia são produzidos 240 litros. No final do mês, mais de 7 mil litros. Parte do leite é comprado pela comunidade e outra fica para a produção de queijos. Hoje, são 8 tipos de queijos produzidos aqui, desde os frescais aos mofados como este. Tem o Bursan, por exemplo, que ele são 5 sabores. Tem esse Golda, né, que para nós é o carota, mas ele é um Golda. Tem o Fidal, que é o pecorino, o Gotardo. As medalhas, troféus, certificados padrão ouro demonstram que o queijo de cabra de São Gotardo é um dos melhores do país. A gente vai criando os queijos, né? Então isso é importante para a gente participar desse concurso, porque valida toda aquela qualidade, todo esse carinho que a gente tem, toda essa higiene, né? E toda essa criatividade que a gente coloca nos queijos. E aí a gente manda para os concursos e aí nos últimos anos a gente tem sempre sido bem premiado, sim. O Campeonato Mundial, né, do queijo que aconteceu em São Paulo, e a gente ganhou nessa oportunidade 6 medalhas, né, e uma delas foi um super ouro com um Golda de cabra, né, que é uma criação nossa aqui em homenagem à cidade, inclusive.
Fim de ano e elas têm destaque garantido na ceia de muitas famílias. Estou falando das frutas. Além disso, as exportações registraram um bom aumento em valor de janeiro a setembro. Só que o volume exportado de algumas frutas teve uma leve queda por causa do clima, como o excesso de chuva nas regiões produtoras. Quem chega para dar um panorama para a gente é o Eduardo Brandão, que é diretor executivo da Abra Frutas. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto tão legal que é frutas. E que a gente adora, viu? Agora, Eduardo, sobre essa questão climática, só para deixar claro aqui, foi a chuva do primeiro semestre que impactou na produção, né? Perfeitamente, sobretudo no Vale do São Francisco, que é o maior polo de produção de frutas do Brasil, de onde saem quase que 100% da manga e uva produzida e exportada pelo Brasil. Houve um problema climático e nesse problema climático a gente teve um decréscimo que nos fez não crescer também no volume exportado. Agora, em relação a esse volume, acho que vale a gente reforçar que existe ainda assim uma importância muito grande, porque é justamente a exportação que garante a rentabilidade para o produtor, não é? Perfeito. O produtor, a gente tem pregado muito aos produtores que façam o mercado interno de exportação como uma alternativa para que ele possa variar um pouco mais ou um pouco menos quando tiver. Agora, por exemplo, com o dólar valorizado, está muito vantajoso exportar, mas existem momentos que não é tão vantajoso assim, então a gente orienta sempre a todos os produtores de frutas do Brasil que busquem a exportação como uma forma de apoiá-los também na venda para o mercado interno. Quase que 100% deles não só exportam ou não só voltam no mercado interno. Fazem esse mix, o que é muito saudável e muito interessante para o produtor, quando se fala em renda. Eduardo, de janeiro a setembro, o valor das exportações das frutas brasileiras ultrapassou os 8%, isso devido, claro, ao câmbio. Mas um destaque que eu acho muito importante a gente trazer aqui é em relação à manga, né? Perfeito. O valor, na verdade, ultrapassou 8,39, mais ou menos. É um valor significativo quando a gente fala no volume, né, exportado. Para a fruticultura é importante, a manga teve um desempenho significativo. A manga hoje é a fruta mais exportada pelo Brasil e também que demanda um valor maior. É uma manga apreciada, a manga brasileira apreciada em todo o mundo, mas uma parte importante para dizer que, além dessa questão do câmbio, houve também a questão da abertura de mercado. Nunca se abriu tanto mercado em parceria público-privada, né, para frutas do governo como nesses últimos 2 anos. Então, a gente teve importantes mercados abertos nesse período que ajudaram também a esse valor subir, ladeado também com a questão do maior consumo no mercado externo. O volume de consumo per capita teve um crescimento que ajudou também nesse nosso desempenho positivo nesse janeiro a setembro de 2024. Pois é, em relação ao valor, né, o aumento é de mais de 46% para a manga, então muito expressivo mesmo. Eduardo, já que você mencionou a questão de abertura de mercados, quais você destaca para a gente? Nós tivemos agora, recentemente, a nossa menina dos olhos de ouro, que era a China. Abrimos a uva para a China agora, na última reunião aqui que o Xi Jinping teve aqui na reunião do G20, ele nos deu essa grata satisfação de assinar esse protocolo. Estamos agora organizando os produtores para exportação, mas tivemos outros avanços e outros ganhos importantes, tanto na Ásia como aqui nas Américas também. Abrimos frutas como a manga para a Coreia do Sul, estamos abrindo a uva para a Coreia do Sul, tivemos o avocado para o Chile, tivemos o limão e o avocado para a Índia. Então, foi uma quantidade grande de mercado que vai nos dar um punch em 2025 para adiante para a gente aumentar esses valores e os volumes exportados. Porque quanto mais mercado, quanto mais opção para escoar, melhor para ele. Então, nós estamos buscando agora. Bom, já que você citou a China, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa questão de uvas frescas, porque esse acordo, obviamente, que foi oficializado, ele veio de muita conversa, de muito trabalho bilateral, né? Perfeito. Essas negociações duraram em torno de 5 e 6 anos. Para nós é pouco isso, basta dizer que em 2018, 2019, nós abrimos o melão para a China também,
e as negociações se estenderam por 8 anos. Então, essas questões são colocadas, né, muita discussão fitossanitária, sobretudo. A China é o maior produtor de frutas do mundo, o Brasil é o terceiro, a China é o primeiro. Então, eles têm muita preocupação com as questões fitossanitárias, e isso demanda uma discussão entre as partes muito grande. Então, o MAPA, com a Abrafrutas, o Ministério das Relações Exteriores, junto com as suas contrapartes chinesas, conversaram durante longos tempos, trocaram informações e até que culminou nessa abertura de mercado. Não é uma coisa fácil, mas a gente conseguiu porque a fruta brasileira tem qualidade e tem condições de abastecer o mercado chinês, dando a ele a garantia fitossanitárias que eles necessitam. Eduardo, não é uma negociação fácil, porque a gente está falando de um gigante, né? A China é o principal parceiro comercial aqui do Brasil. Porém, pela potência que é, né, pelo grande mercado que representa, obviamente o setor fica otimista, né? Muito otimista. Basta dizer que o consumo da China é um consumo grande de frutas. Eles gostam muito das frutas brasileiras. A Abrafrutas já tem algum tempo feito algumas ações na China para prospectar esse mercado, sobretudo já com o melão, que é a única fruta até então aberta, agora a China. Estamos partindo agora também para o avocado e para o limão, ou seja, a gente está buscando diversificar a nossa pauta de exportação, focando a Ásia, sobretudo China, Índia e Coreia do Sul, onde a gente tem uma grande apreciação da fruta brasileira. Então, para o produtor de uva especificamente, foi uma grande conquista, e agora cabe a nós, como entidade representativa do setor, orientá-los de como fazer em relação à inteligência de mercado, quais são as janelas de exportação, como é que esse produto é apresentado nas rondas dos mercados chineses, e orientá-los, porque na China, basta dizer que tudo é sujo, ou seja, tudo que eles compram é muito. A gente agora, por exemplo, busca na China um mercado de nicho, só que o nicho deles é uma coisa absurda. Então, a gente tem muito boas perspectivas para conseguir envio de uva agora para a China e conseguindo melhorar muito a remuneração aos produtores de uva do Brasil. Pois é, eu acho legal a gente trazer também aqui um ponto que houve visitas, né, por parte de compradores chineses nas fazendas brasileiras, né? Perfeito. Ainda esse ano, no início do ano, eles vieram aqui no Brasil para olhar a área de produção. Nós os levamos para o São Francisco, onde eu falei, onde sai 97% mais ou menos da uva que é exportada pelo Brasil. Eles passaram alguns dias no São Francisco, com a visita guiada, organizada por nós, da Abrafrutas, juntamente com os produtores, e viram toda a nossa produção, como se produz, o nosso manejo pós-colheita, o packing house, então tudo que eles quiseram entender como funcionava. Tiveram aqui, e depois dessa visita, é que a coisa fluiu com mais rapidez, porque eles viram que a produção de frutas no Brasil é uma produção séria, a produção de uva especificamente, que é o caso que eles vieram ver no Vale do São Francisco, é conduzida com uma organização muito fina, um ajuste muito fino. Nós somos certificados por todas as maiores certificadoras do mundo, né, que nos garantem certificação de qualidade, de manejo do meio ambiente, com nossos trabalhadores. Então, eles saíram daqui rápido. E após essa visita, a coisa andou mais rápido e nós conseguimos finalmente, agora em novembro, assinar esse protocolo que nos permite exportar uvas para a China a partir já de 2025. Bom demais. Agora, Eduardo, em relação aos citros, por exemplo, o limão e a lima, a gente também tem bom resultado? Tem, é uma fruta da pauta de exportação do Brasil, ela está entre as 5, né, o top 5 da gente, mas é uma fruta que vem levantando, que vem tendo problemas. A grande maioria da uva, do limão exportado pelo Brasil tem como destino a Europa. E a Europa cada vez mais tem feito restrições fitossanitárias muito fortes ao nosso limão, causando problemas, buscando evitar que essa fruta entre, também por concorrência da Espanha, por exemplo, que é um grande concorrente nosso na área de citros. Por esse motivo, a Abrafrutas tem feito com os produtores de limão uma diversificação de mercados. Aí abrimos a Índia, abrimos o Peru, abrimos a Índia, abrimos o Chile, e aí o produtor está tendo opções de exportar. Mas é uma fruta na pauta de exportação extremamente importante para nós hoje Basta dizer que no ano passado nós exportamos, em 2023, algo em torno de 180 milhões de dólares só de lima ácida, só de limão Tahiti. Então é uma fruta que tem que ser vista.
uma fruta do top 5, como eu disse, e a gente tem feito tudo juntamente com os produtores para atender as exigências do mercado externo, abrir novos mercados e aumentar o volume e o valor das exportações. O volume já cresceu mais de 9%, é um crescimento expressivo, né? Em relação ao ano passado, que foi um ano... Ano passado nós batemos todos os recordes, né? Ano passado nós exportamos 1,3 bilhões de dólares em frutas, um crescimento de mais de 25%. Então, a gente foi um ano bastante interessante para a gente. A gente está buscando agora continuar com essa toada de crescimento. Como você disse no início, o 3,3% de volume reduzido, a gente acredita que a gente vai reverter isso, por conta de que, historicamente, o quarto trimestre de cada ano, outubro, novembro e dezembro, é onde a gente tem um boom de exportação, porque está nas safras das principais frutas exportadas pelo Brasil. Então, a gente acredita, eu, por exemplo, junto com a Abrafrutas, com o nosso serviço de inteligência, temos a esperança de que a gente consiga, no mínimo, igualar ao ano passado, 1,3 bi de dólar exportado, e com a esperança maior, talvez a gente crescer aí algo em torno de 3% a 5%, que ainda existe essa esperança e nós estamos torcendo por isso. E para o melão, hein? Volta a falar um pouquinho dele, porque a gente pode crescer mais do que quase 13%, que já é o resultado de janeiro a setembro deste ano? Isso, o melão é uma fruta que ela começou a ser produzida no Brasil com foco na exportação, né? Então ela tem uma restrição de lugar onde ela é cultivada, geralmente no Nordeste do Brasil, no Vale do São Francisco, mas muito fortemente ali no Rio Grande do Norte, Ceará, e é uma fruta da nossa pauta de exportação muito importante. Ela está sempre entre a primeira e a segunda, revezando com a manga, porque o volume é muito grande. Então, grandes fazendas de melão. A gente tem, por exemplo, um dos nossos associados que sozinho exporta mais de 400 containers por semana no pico da safra. Então, é realmente um volume muito grande. Houve um crescimento. A tecnologia tem feito com que a fruta brasileira, o melão especificamente, tenha melhorado de qualidade, melhorado de sabor, e essa tecnologia embarcada, né, essa inovação trazida na questão do cultivo e da produção e do pós-colheita tem feito com que esse consumo aumente lá no mercado externo. E o consumo aumentando, a gente tem reflexo, por exemplo, do crescimento agora e o crescimento que a gente espera para o próximo ano. É uma fruta bastante apreciada, né, sobretudo na Europa, mas a gente tem também um mercado forte do melão brasileiro para os Estados Unidos, que é quem responde hoje por aproximadamente 12% de toda a exportação que o Brasil faz de todas as frutas. O melão é que puxa esse número para cima, porque é muito apreciado nos Estados Unidos da América. Eduardo, e aqui no mercado interno, essa é uma época que o brasileiro costuma consumir ainda mais fruta, principalmente nas festas, né? Perfeito. Historicamente também, final de ano, no Natal, a gente tem um aumento do consumo. A busca desse consumo, a busca dessas frutas para a ceia de Natal é muito grande. Existem algumas frutas que são mais buscadas, mais procuradas do que outras. Mas, de uma forma geral, a gente tem um aumento significativo do consumo nesses 3 últimos meses, sobretudo em novembro e dezembro. E janeiro também, por conta do Réveillon. Então, depois que a pandemia passou, basta dizer a vocês que a questão da fruta ficou muito arraigada no gosto brasileiro, como a gente conversou anteriormente. Por exemplo, todo mundo está associando fruta bem-estar à saudabilidade. Então, isso tem feito com que a gente pegue a carona de uma coisa ruim que foi a pandemia e deixou um legado importante para a fruticultura brasileira. De lá para cá, o consumo tem crescido, mesmo tímido, mas tem crescido. E a gente tem buscado, juntamente com o governo, buscar ferramentas para que esse consumo cresça. Porque a gente entende, inclusive, por pesquisas feitas, de que a cada percentual de crescimento no consumo de frutas pelo brasileiro, há uma contraparte positiva na busca desse brasileiro, dessa população, por serviços do SUS, por exemplo. Ou seja, fruta é saúde, fruta melhora o seu bem-estar, fruta lhe dá uma saúde melhor. E com isso a gente tem buscado convencer o governo de que essa importante, o que o governo nos apoie nessa promoção do consumo para crescer. Hoje o consumo per capita do Brasil está algo em torno de 60 a 65 quilos de fruta ano. A gente quer aumentar isso, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda 140. A gente está muito longe do que é necessário e a gente está buscando mostrar ao consumidor brasileiro que a brasileira tem qualidade e que ele deve consumir mais, inclusive para a sua saúde. E a toada tem sido isso. Então, o mercado interno para a gente é muito importante. O Brasil exporta muito pouco, apesar de produzirmos mais de 44 milhões de toneladas de frutas no ano passado.
passado, a gente só exportou 2,5%, 2,8% total. Grande parte da fruta produzida fica no mercado interno, então a gente tem que valorizar o nosso consumidor interno, entregando qualidade, e nessa forma a gente quer crescer esse consumo para todo mundo ficar bem. E a gente vai seguir acompanhando. Eduardo, muito obrigada, foi muito legal te ouvir, importante para a gente. Um bom dia para você, estamos sempre de portas abertas para Abrafrutas. Um prazer estar aqui com vocês, chamem sempre que necessário, é importante a gente dizer da importância e da pujança da fruta brasileira, que tem crescido a passos largos desde 2014, chegando onde chegou. Muito obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.